Capítulo 3. Ceareiros do bem. A humanidade pressentia o alvorecer de um novo ciclo na contagem da eternidade. O Oriente continuava a ser o berço de grandes almas, atendendo à vontade de Deus, na previsão dos profetas, sensitivos que falavam do futuro, preparando o povo da Palestina para receber o Rei da Terra. Era de se notar a coesão de ideias, se não de sentimentos, na pequena Nazaré. Um alvorecer de pensamentos puros se fazia sentir no próprio ar. Espíritos de alta estirpe passaram a estagiar na região da Palestina, fazendo ambiente e criando meios para que Cristo pudesse encontrar os caminhos preparados para sua grande mensagem de fraternidade aos corações sofredores e que a sua magnânima presença pudesse, pela força da paz, confundir os imperadores e reis, sem se esquecer de mostrar aos sacerdotes e sábios as belezas imortais da verdadeira sabedoria divina. E aos judeus, que tinham na pessoa de Moisés o representante direto de Deus, o Mestre iria declarar que era maior que ele, através de seus feitos extraordinários, para iluminar as próprias leis estabelecidas pela mediunidade do legislador hebreu. Aquela destinada a ser mãe de Jesus se identificava com seus futuros pais pelo processo do amor. Os primeiros laços foram atados pelas mãos sábias das 3 colunas espirituais enviadas por Deus para prepararem as veredas da terra para que o Cristo pudesse transitar livremente nos caminhos do mundo. As promessas iriam se cumprir em favor da paz de todas as criaturas. A Terra iria ascender mais um degrau na escala evolutiva, com a presença do Mestre dos Mestres, e o canal para que ele pudesse surgir já fazia sentir sua presença na Terra e, ao se prender pelos processos da encarnação, pediu com humildade aos luminares que a assistiam que lhe dessem trabalho durante a gestação, pois que no percurso da formação biológica de seu instrumento físico não queria vivenciar a inatividade. Esse seu desejo era inerente à sua consciência, sendo do agrado do seu coração operar de todas as formas possíveis em benefício dos que padeciam. Pretendia formar grupos de trabalho em labor produtivo, na grande seara daquele que haveria de vir. Pediu ainda que, quando internada definitivamente nos fluidos da carne, pudesse esquecer, ou que fosse apagado temporariamente, o saber já conquistado no percurso dos milênios, mas que, se fosse do agrado de Deus, que seu coração se mantivesse aceso com a luz do amor, aquele amor que brilha sempre nos sentimentos do santo, que nunca exige e que não se transforma em trocas. Maria de Nazaré, a quem chamaremos de Sofia, integrou-se em um engenhoso trabalho de esclarecimento espiritual a criaturas ainda envolvidas na ignorância, espíritos retardatários, nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações, manifestando o orgulho violento sem que desenvolvessem o amor e a caridade. Além de ser assistida por inúmeros luminares da espiritualidade maior, era seguida mais de perto por um deles, cujo destino estava traçado para vir a ser o grande profeta de Pátimos, aquele discípulo que o amor fez auscultar o coração do Cristo. Nazaré, por estar próxima do Mediterrâneo e de muitos portos marítimos, possuía um grande fluxo de pessoas, sendo a maior parte constituída de estrangeiros. Enormes galeras chegavam carregadas de gente e de mercadorias. O comércio era imenso na costa da Palestina. Dos portos de Jope, Cesareia, Ptolemada, Tiro, Serepta e Sidom, partiam a maior força de negócios para o mar da Galileia, filho do rio sagrado denominado Jordão. De Nazaré e Naim se avistava o Monte Tabor, local onde mais tarde o Cristo se vestiria de luz, como se fosse um sol, dando-se a transfiguração. Um grupo de espíritos denominado Ceareiros do Bem cruzava a Palestina de lado a lado, desfazendo trevas organizadas há muito tempo, que insuflavam ideias de guerras, de discórdia
e de maledicência em todas as criaturas que entravam na faixa do mal. Já dotados de valores espirituais, abriam escolas em todos os rumos, para que a instrução fosse mantida por amor e anunciavam a vinda do Salvador, para que a humanidade pudesse esperar as promessas reavivadas dos grandes missionários do passado. A vontade do mundo maior era a de despertar os espíritos para um novo entendimento em que todos pudessem compreender a missão do amor nas linhas do perdão e da caridade. O mundo espiritual se reunia periodicamente, analisando a ignorância dos homens que viviam constantemente em guerras, disso resultando a peste e a fome. Os judeus petrificaram suas ideias na letra dos escritos sagrados, tendo suas deduções e comportamentos sobre os conceitos da vida parado no tempo e no espaço. Esperavam um Messias que dominasse a política e que tomasse o lugar dos reis, colocando sua raça como superior a todas as demais. Não entenderam o falar dos profetas sobre um cordeiro cheio de amor e sabedoria, que deveria descer à terra para iluminar os corações, e não fomentar guerras por causa de alguns palmos de terra. O Messias vinha e estava chegando para instruir os povos acerca do bem comum, onde todos teriam direitos e deveres. Os grandes sacerdotes não aceitaram a mensagem do desprendimento, da não-violência, de um só pastor e um só rebanho, como sendo uma só família universal. Entre mentes, os céus não deixaram de derramar as bênçãos de entendimento na face da terra, e os ceareiros do bem se puseram de prontidão. As suas mãos operosas trabalharam dia e noite na construção da verdadeira fraternidade, ensinando às criaturas o valor da amizade, da união e do bem-estar de todos e de tudo. Sofia isolara-se, de certa forma, de seus futuros genitores para que pudesse trabalhar em todas as frentes em que o amor pudesse sensibilizar os corações. O grupo de espíritos se dividia quando era necessário, para ajudar mais, criando ambiente propício no sentido de os encarnados compreenderem a grande necessidade do amor a Deus e ao próximo. Estava assessorada por grande falange de benfeitores da espiritualidade superior e era acompanhada de perto pelos profetas que tinham muito interesse na limpeza espiritual da Palestina e, principalmente, de Nazaré, no afã de assentarem as bases da sua nave divina para o divino concerto da harmonia dos povos. A falange tomava todos os cuidados referentes àquela que iria figurar como mãe do meigo Cordeiro de Deus, e um trabalho tinha de ser feito: desagregar agrupamentos de espíritos inferiores em várias regiões do Oriente, todos eles orientados por entidades capazes de perturbar a harmonia, onde o mestre haveria de descer com a maior corte espiritual até então prometida, para visitar e instruir a humanidade. Continuação: Ceareiros do Bem. O domínio babilônico já existia há 2000 anos e se fazia portentoso na segurança do que achava seu direito no contexto dos povos. O que se passou às margens do Eufrates e na extensão do rio Tigre, a história não conseguiu registrar. Os desatinos públicos, a covardia da força e do poder envergonhariam, se fosse o caso, a Nero e Átila, e talvez fizesse chorar a Torquemada e aos dirigentes das cruzadas e da Inquisição. A Babilônia era um aglomerado de mentes viciadas que se alimentavam das próprias inferioridades. As zonas mais baixas do astral inferior mudaram-se para o reino babilônico com os seus sequazes extravagantes e cruéis. A atmosfera ali era irrespirável para quem tivesse alguns sentimentos que pudessem marcar o nascer de uma virtude. A região era um monstro devorador de todas as possibilidades do bem na face da terra, e seus mandatários pretendiam dominar o mundo e escravizar os dominados, esquecendo-se de que, acima do poder temporal, existe um poder eterno, um Deus de bondade e de justiça, que a tudo vê e sente, o Deus de amor que poucos percebem. A capital do império
era cercada por muralhas duplas e colossais, formando um ninho de répteis venenosos. As mãos que trabalhavam naquela fortaleza de pedras e argamassa eram as de escravos, homens, mulheres e crianças, cambiados pelos esquadrões sem piedade, principalmente da Palestina. Os judeus figuraram na Babilônia como os homens da linha de frente para o trabalho, pois seu braço era o melhor instrumento e a cantaria a melhor forma de segurança. O rio Eufrates dividia a capital babilônica ao meio. No entanto, os muros davam segurança aos moradores, mesmo nas grandes cheias. Portões gigantescos davam-lhe acesso, a fim de que o embarque e o desembarque não sofressem prejuízos. A cidade dos jardins suspensos não se esquecera de entradas e saídas pelos 4 lados, com enormes portões vigiados dia e noite por homens da maior confiança dos mandatários da metrópole. Os muros paralelos distanciavam-se um do outro por quase 30 metros, espaço que deveria corresponder a uma avenida, contornando a grande capital. E, entre esses muros, encontravam-se construções à guisa de casas, onde pequenos grupos de espíritos malfeitores se resguardavam e se preparavam para atentados constantes, que eles achavam de direito. O ambiente entre os muros era pestilento. Ali também eram mantidas presas entidades que não cumpriam as ordens dos mandatários das trevas, conhecedores de muita ciência em se falando do plano espiritual. Estes agiam, mesmo à distância, para perturbarem o ambiente. Inspiravam os próprios homens que estavam em suas faixas para suicídios, levantes, envenenamentos e traições aos companheiros, formando uma poderosa falange invisível, cujo objetivo era destruir para dominar. Espíritos inconscientes da função do amor na verdadeira acepção do termo. Cada imperador ou rei que se apossava do poder agia de forma pior do que o que saía pela violência. A prepotência era a norma natural da região. Na época do rei Nabucodonosor, as extravagâncias foram ao auge. Somente eram conhecidos a força e o poder. O ser humano valia pela posição que ocupava. Somente os profetas enfrentavam essas criaturas que não respeitavam os direitos dos outros. Estes eram movidos pela fé e tinham a certeza da participação de Deus em suas falas. Profetizavam fatos, amaldiçoavam homens por não encontrarem outros meios de aliviar os sofredores e fazer tremer os mandatários. Essas levas de espíritos inferiores estavam todas empenhadas em desarmonizar o ambiente da Palestina, para não se cumprir o dito dos profetas de que lá nasceria o rei de todos os reis e que iria dominar o mundo. Eles já tinham pesquisado e notavam que espíritos nobres atuavam e se movimentavam na região, confundindo-se até com os homens, como já era também de seu conhecimento que Nazaré iria ser o primeiro ponto para a chegada do Rei dos Reis à Palestina. Por isso, eles não queriam que Jerusalém figurasse como a luz e a força de todo o Oriente. Onde as trevas se encontram, não se percebe a luz, porém, a luz dissipa as trevas por processos naturais que a fé e a sabedoria podem dominar. Grupos de espíritos adestrados em desativação das sombras se espalharam por toda a Palestina, assentando as bases em Jerusalém, e o povo respirava e encontrava no próprio ar que alimentava os pulmões algo de diferente, de esperança, de certeza de que havia alguém chegando para a paz do mundo, com a mensagem de Deus. Quando se reuniam algumas pessoas, fosse nas sinagogas, nas ruas ou mesmo nos lares, para conversarem acerca da vinda do Messias, entidades de alto porte espiritual influenciavam os mais sensíveis para transmitirem, sem que eles percebessem, ideias novas acerca da chegada do Cristo à Terra. E aquelas ideias ali ventiladas corriam o mundo, encontrando acesso em todos os corações. O fenômeno era geral. Os agricultores, no amanho das terras, conversavam no assunto. Os pescadores não tinham outro assunto, assim como os oleiros, os curtidores de couros, os carpinteiros, os artesãos.
Até mesmo as crianças nas sinagogas já cantavam hinos sobre a chegada do Messias. E a esperança conduzia consigo uma alegria sobremodo diferente, capaz de iluminar todos os corações. Já exercia até mesmo influência em Roma, como império dominante, para que fossem escolhidos os seus representantes na Palestina, de conformidade com a situação que haveria de vir, e esses nasceram para tal empenho. Eram os melhores para a situação vigente. Não vamos aqui mencionar o trabalho de todos os grupos de espíritos iluminados por nos pautar espaço. No entanto, mencionaremos alguns dos trabalhos operados pelo conjunto de almas com quem Sofia atuava. Os ceareiros do bem acharam conveniente desativar um grupo de espíritos inferiores que se postavam nos portões ao sul da cidade, onde havia 25 entradas e saídas para estrangeiros e população local. Compreenderam que ali era local de grande afluência e que nele poderiam obter resultados para seus trabalhos. Operavam dia e noite, recolhendo entidades inferiores em seus serviços maléficos que inspiravam as pessoas que pudessem cooperar nas suas atividades malfazejas. Babilônia apresentava-se como duas cidades interpostas, de forma que a simbiose de pensamentos era a lei poderosa e atuante. Os mensageiros da luz estudaram todos os meios possíveis para desagregar grupos de entidades malfeitoras, de modo a não interferir diretamente nos seus destinos, mas compatibilizá-los igualmente com os futuros acontecimentos em favor deles próprios e somente mudar o que devesse ser mudado por chegar a hora da luz, se fazer entre as pessoas e dar a conhecer a esperança que todos deveriam alcançar. Os direitos de cada um são respeitados dentro do padrão evolutivo atingido, mas quando o abuso ultrapassa os limites e perturba a vida alheia, Deus envia recursos para que a coletividade seja protegida no que se fez merecedora, e este foi o caso. Era o preparo para a descida de um espírito de Escol, de modo que ele pudesse trazer sua mensagem diretamente aos que sofriam e choravam, agredidos pela violência. Os ceareiros do bem notaram que, pela conversação direta com eles, não iriam obter resultados satisfatórios. Aquele turbilhão de almas quase inconscientes não tinha ouvidos para ouvir algo que o amor pudesse inspirar. Entenderam por bem usar outro esquema de desativação por meio de fluidos apropriados, a inquietação dos componentes do citado lugar. Com esse propósito, partiram, então, para o local desejado. O ambiente ocupado por essas entidades se encontrava resguardado por magnetismo intransponível a muitos espíritos, como se os mestres das trevas, percebendo talvez a intenção dos espíritos de luz, tivessem tomado providências. Ao chegarem, depararam com algo como se fosse a cobertura de um grande circo dos dias atuais. Uma capa grossa de elementos fabricados por aqueles dava cobertura às suas moradias, com saídas e entradas secretas que mudavam de lugar de acordo com os dirigentes. O ambiente era dos piores. 3 porões estavam abarrotados de prisioneiros, sendo preparados para serviços pesados, e uns até sendo disciplinados mediante fixação de ideias no sentido das suas futuras tarefas. Abeiraram-se do acampamento entre as fortificações e acima delas. Sofia queria penetrar sozinha no ambiente pestilento das trevas, mas não era o momento para tal empenho. Tinha de esperar. Mesmo com o seu amor que a tudo transforma, era necessário preparo para uma transformação melhor e mais proveitosa. Daí a instantes, 3 entidades que evidenciavam ser espíritos altamente treinados na desobstrução de ambientes, com a técnica necessária para romper as baixas vibrações, onde se reúnem almas inferiores pelos sentimentos, sem que estas percebam a ajuda, se aproximaram. Sofia, inspirada, olhou para as estrelas cintilando no infinito e, espontaneamente, deixou os seus joelhos fletirem em posição de humildade, no chão que assistiu a inúmeros espetáculos de violência e covardia, e orou, sentidamente, fazendo do Verbo um canal para conversar com aquele que é todo amor, justiça e bondade. Senhor, Pai de todas as coisas, também sou criação do vosso amor
e existo como ser pensante que sente e tem vontade, desejando ao próximo aquilo que busco para o meu próprio conforto. Quando fui chamada para os trabalhos que devo desempenhar no mundo das formas, o que vou fazer tomada de alegria, não sintonizei com o estado de sofrimento por que passa a humanidade, como nesta região em que ora estamos. Sabemos, Senhor, que a vossa paciência e o vosso amor são verdadeiramente sem limites. E aprendemos, por processos que por vezes escapam ao nosso entendimento, que a vossa justiça é sobremaneira grandiosa. As vossas leis ainda vibram em pleno segredo. No entanto, temos a certeza de que são justas. Isso nos alegra e nos conforta. Nos dá o interesse de trabalhar para um mundo melhor, de reunir todos os companheiros, ajustando os nossos sentimentos e afinando as nossas faculdades, para que o ambiente da terra seja propício à fecundação das sementes do bem, porque elas duram eternamente, na eternidade da vida conosco. A ignorância não deixa que as pessoas percebam a verdade e a empana na visão dos espíritos inferiores que desconhecem o quanto se trabalha em favor dos que sofrem e clamam por justiça, quanto se trabalha por aqueles que fazem os outros sofrerem, servindo de instrumento do orgulho, da vaidade, da prepotência e do egoísmo. De que vale, meu Senhor, ter assento no trono da Babilônia, ser um imperador em Roma ou um grande rabino em Jerusalém, por instantes, diante da eternidade, se usamos mal as nossas faculdades de pensar e de agir? Não podemos fugir da nossa consciência, tribunal implacável dentro de nós, que nos cobra tudo que fizermos de mal ao nosso próximo. Entretanto, graças a vós, Senhor, ela nos dá conforto e paz quando respeitamos as leis que nos regem a todos, quando respeitamos os direitos dos outros. Aqui estamos, meu Deus, único e poderoso Deus de todos os mundos, pedindo-vos que nos ajudeis nos momentos difíceis e necessários para a vinda daquele que é o caminho e a própria vida. Vamos descer para as zonas inferiores, onde os nossos irmãos laboram contra eles mesmos, criando problemas para os seus próprios caminhos e fazendo padecer muitas almas que desconhecem os seus verdadeiros estados espirituais. Pedimos aos céus que nos ouçam nesse nosso empenho de sermos úteis, mesmo entre os que não desejam ser ajudados. Estamos objetivando um trabalho amplo para preparar as veredas para o vosso Filho maior, o nosso pastor, que não se confunde entre todas as criaturas do vosso amor. Parecia que as estrelas tinham se despregado do infinito e se faziam menores em tamanho, conservando, porém, o mesmo brilho, festejando o ambiente da terra. Sentia-se que aquele rebanho de Deus estava em ninho de luz de cores variadas. O perfume ali era conduzido pela própria atmosfera e se espraiaria, se pudesse, por toda a grande metrópole, endernizada pela grandeza exterior, mas corrompida pelos seus costumes e pelas suas leis, fora das leis de amor. Sentindo a resposta do céu ao seu comovido pedido, não suportou a emoção e as lágrimas borbulharam dos seus grandes olhos, beijando o chão vergonhoso da Babilônia, e todos que com ela se reuniam choraram também. E a futura mãe de Jesus, no mesmo clima da oração, acrescentou, decidida: Senhor, quando aceitei, assumi todos os compromissos e torno a vos afirmar que estou disposta a voltar à terra quantas vezes achardes conveniente, até que essa mesma terra vos conheça e se torne um reino de paz e uma escola de amor. Eu sou a vossa escrava, fazei de mim segundo a vossa vontade. Os 3 adestrados operadores espirituais reuniram-se sobre o cascão magnético que dava cobertura às levas de espíritos endurecidos e inferiores pelos sentimentos. Entraram em altas vibrações, compatíveis com a necessidade, e desapareceram, surgindo em seguida no ambiente dos espíritos malfeitores, sem que esses percebessem. Por poucos instantes, notar-se-ia uma abertura sutil na capa de energia condensada que os protegia, e dela era expulsa uma espécie de fumaça viscosa que incomodava pelo mau cheiro. Era o ar que eles ali respiravam, empestado pelos seus próprios sentimentos. Os 3 espíritos estavam operando na transformação do ambiente.
No espaço de 1 hora, notava-se a agitação de todos os espíritos ali sediados, por lhes faltar o próprio alimento, pois a atmosfera se tornava leve e insuportável para eles. Sentiam o que sentem os encarnados ao fazerem um passeio no mais alto pico da Terra. Quanto mais se sobe, mais o ar vai se rarefazendo e tornando difícil a respiração. Assim acontecia com aqueles seres acostumados à atmosfera pesada, qual o homem que trabalha nas minas de carvão ou nas indústrias que poluem, pela sua natureza, o ar circulante. Todos nós respiramos e vivemos na atmosfera que idealizamos pela nossa vida. Bebemos as ideias e comemos todos os dias o que pensamos. E, no mundo espiritual, a coisa é mais concreta, por não existirem as barreiras da carne, que intervêm quase sempre em nossas atividades, e deparamos-nos com certo temor com as leis estabelecidas pelos próprios homens por causa da corrigenda imediata. Já no mundo espiritual, a ação é imediata, mas a reação pode ser demorada. A justiça é cheia de misericórdia, esperando oportunidades para nos cobrar. Diante de seus companheiros, Sofia estendeu a destra a Isaías e os dois, já sabendo de imediato o comportamento que deveriam tomar, acenderam as luzes do coração na mais intensa vibração e tornaram-se invisíveis, aparecendo no meio da multidão em intensa operação de amor. Os outros ceareiros permaneceram vibrando, a fim de desagregarem os irmãos malfeitores que ali se ajuntaram por afinidade das ideias maléficas. Os 3 instrutores que ali desceram por bênção de Deus estavam em plena ação purificadora do ambiente. Sofia e Isaías penetraram nos porões da construção, onde se encontravam, pela força da maldade, centenas de entidades de todas as formas e de variadas posições, sendo violentadas e torturadas no sentido de assimilarem as ideias extrovertidas dos senhores das sombras. As 2 entidades dos céus, quando depararam com aquele quadro inconveniente à visão comum, pediram aos agentes do bem maior, numa silenciosa rogativa, em favor de todos aqueles que ali padeciam. Sofia, que estava circundada de uma luz azul celeste, franjeada de verde claro com algumas estrias de amarelo solar, deixava notar o equilíbrio dos seus sentimentos pela vibração do seu fulcro mental. As suas glândulas espirituais, ou centros de forças encravados no corpo espiritual, eram como que holofotes de claridades, derramando conforto e esperança em todos os sofredores daquela infecta prisão. Notava-se algum contentamento em alguns rostos sofredores que, mesmo sem nada verem, sentiam e respiravam um bem-estar reconfortante. Os carrascos, ali ligados pela imposição do comando nefasto, começaram a sair um a um, através de secreta porta, por não suportarem a pressão do ambiente e de uma força invisível que eles desconheciam. Sofia, que até então pairava no ar como um sol matizado de belezas espirituais, pisou o solo como que materializada e dedicou-se a manifestar seu carinho e respeito por todos os que sua mão de amor alcançasse, fazendo com que eles se sentissem sonhando, vislumbrando os céus. Isaías era como outro sol, manifestando luzes que balsamizavam. Tocava todas as chagas dos sofredores, doando esperança e fortificando os corações por processos que somente a fé pode realizar. 2 saídas secretas abriram-se como que por encanto, e os que estavam em melhores condições saíram por elas para os carros apropriados para aquele transporte, e os que ficaram continuaram a receber tratamento daqueles 2 espíritos de Deus. A falange de entidades perversas que se encontrava na parte superior dispersou-se como estouro de boiada, perseguida e assombrada por agentes desconhecidos. Os chefes ordenavam que saíssem por todos os meios possíveis, pois não estavam entendendo ainda a mudança violenta do ambiente. Sofia e seu companheiro em Deus tinham o condom da bondade e da simpatia, e a presença daquelas luzes demonstrava que existia verdadeiramente o amor. O trabalho dos ceareiros era morigerar as criaturas encarnadas e desencarnadas em um preparo intenso para que a luz do Senhor
se fizesse em todos os corações. Centenas de espíritos esvaziaram os esconderijos. Deixaram as salas e casas abandonadas, com suspeitas de traição de alguns companheiros da desarmonia comum, que surgem onde existem o ódio e o orgulho, a vaidade e a ignorância. Os mais assustados aproveitaram a oportunidade e fugiram, uns entrando em casas e outros refugiando-se em sítios próximos, onde a condição dos bem-aquinhoados, sem o exercício do amor, se fazia presente. Muitas pessoas da velha Babilônia estavam inquietas pela mudança brusca na própria atmosfera que respiravam, sentindo que algo fora acrescentado ao ar, o que era a realidade. O ambiente psíquico estava realmente alterado pelo magnetismo tisnado das acomodações das trevas que foram desativadas pelos ceareiros do bem. Muitos homens e mulheres, e até mesmo crianças de sensibilidade sobremodo aguçadas, sentiam mal-estar e profetizavam a presença de alguma maldição para a grande metrópole. Os fluidos empestados e corrosivos, saídos dos porões daquela congregação do mal, viajavam nos ares, como instrumentos em busca da afinidade para se congregarem, acasalando mal com mal e tentando distorcer o ambiente do bem. Os vigilantes da própria cidade, os espíritos encarregados de manter a paz naquele aglomerado de homens, desenvolviam todos os seus esforços no sentido de manter a tranquilidade dos habitantes e distraírem a mente das pessoas assomadas por aquela tempestade negativa oriunda de mentes desequilibradas. A cidade, naquela época, tinha dezenas de esconderijos da mesma categoria do que estava sendo desagregado. É de se notar que até o mal não pode ser desarticulado de uma só vez, por não encontrar condições para tal, pelo fato de as criaturas não resistirem às consequências. São como quistos no organismo de uma nação ou de um estado, de uma cidade, ou mesmo pessoas, tumores de ordem moral que se afinizam por estado de coisas, por lei de sintonia no mundo e nos corações dos indivíduos. Foram registradas mais de 100 mortes violentas cuja origem era desconhecida pelos habitantes da grande cidade. O que desagrega esses espíritos do mal, quando reunidos, são geralmente os processos drásticos das guerras. No entanto, o amor de Deus pelos seus filhos de luz estava operando pela força da paz, em nome daquele que haveria de vir. Os ceareiros logo deram as mãos aos guias espirituais da Babilônia, tanto quanto às pessoas de bem da região, e se fizeram quase visíveis nas ruas, nas casas e nos sítios. Trabalharam muitos dias desentulhando todo o lixo espiritual incômodo ao ambiente da cidade. Sofia e Isaías estavam à frente, como fontes de alegria e entusiasmo, dando os primeiros passos para a descida do sol da verdade nos céus da Palestina. Mas, além da cidade, via-se com os olhos do espírito uma aparência de incêndio, queimando os resíduos magnéticos que foram recolhidos pelas inteligências a serviço do bem e da verdade. Os espíritos do mal dispersaram-se por força das leis espirituais. Os próprios líderes estavam sem entender o motivo de tais acontecimentos, mas, como de vez em quando se dava esse fenômeno, deixaram para lá, procurando outros sítios de operação, sem, todavia, terem determinação de rumo. Faiscava em suas mentes certo medo de formar outro grupo, por desconfiarem de quase todos os componentes afinados às ideias do mal. Para o bem da humanidade, Deus, o divino doador, criou todos propensos à harmonia, em condições de viverem em paz no clima do amor e da fraternidade. Fora dessas condições, não teremos salvação. A própria consciência, tribunal interior de todas as criaturas, nos agride, porque nós a violentamos pela ignorância. A vida é, pois, uma escola que a cada passo nos ensina, educando e instruindo pacientemente e nos induzindo a conhecer todas as leis que podem nos amparar na eternidade. Depois do trabalho feito pelos agentes da fraternidade, todos se reuniram na região psíquica da Babilônia para o devido agradecimento, unidos pela força da gratidão ao Senhor Supremo na elevada linguagem dos sentimentos. Naquele momento, elevou-se uma voz clara
na perfeita vibração que uma mente pode emitir. Era Isaías. Os demais companheiros, como se fossem uma constelação, acompanhavam a oração no silêncio da área mental. No céu, as estrelas faiscavam, brilhando numa explosão de alegria. O companheiro mais próximo de Sofia cerrou as pálpebras espirituais, desligou a mente de todos os fatos e falou com Deus dentro de si. Grande luz do universo, que as vossas bênçãos estejam sempre ao nosso lado, no trabalho que o coração comanda, e que a vossa paz nos inspire para a paz de todos os que convivem conosco. Neste pequeno serviço que realizamos em favor da fraternidade, Senhor, fomos todos agraciados por maiores entendimentos. Quanto aprendemos na ação do bem, como seareiros do entendimento e da verdade. Já sabemos que quem planta, colhe, e ainda a lei acrescenta o que deve ser feito em relação a nós, tanto para o bem quanto para o mal. Assim sendo, Deus de amor, inspirai-nos a viver onde a fraternidade desejar, porque sabemos que essa condição é o clima dos anjos e ambientes dos céus. Somos almas ao vosso dispor e rogamos que se faça a vossa vontade soberana e não a nossa. Embora sejamos muitos na dignidade de servir, nada somos sem as vossas bênçãos de entendimento. Neste momento, aqui nos reunimos para agradecer-vos o que fizestes por nós, a oportunidade que nos destes, ajudando essas criaturas, congregando-as por afinidade de sentimentos nesta cidade, e outro tanto que se reúne com elas por amor, decididos a ajudar sem exigir, espíritos ligados pelo coração e que tudo fazem para o amor na escola da caridade. Aqui se encontra grande parte dos profetas que o Oriente acolheu e de volta esperamos novas investidas para que o Mestre se faça presente nos céus e nas terras da Palestina e do mundo. Essa é uma pequena fração na operação do nosso dever. Este é um ponto de partida que a luz determinou aos nossos corações. É um incêndio que deve queimar os detritos de todo o mal acumulado na terra e nos corações dos que se dispuseram a fazer o mal, contrariando as leis do bem eterno. Queremos operar não somente na Babilônia, mas em qualquer lugar, desde quando seja da vossa vontade. Ajudai-nos a semear a luz por toda a terra, para que o Cristo encontre em nós e em todas as pessoas a vontade de aprender e de nos libertarmos da força coagulante da ignorância. Andamos um passo nos trabalhos que se iniciaram. Queremos andar com o Mestre dos Mestres eternamente, na eterna força do amor. Abençoa a todos nós, aqui e no mundo da carne, aprimorando as nossas possibilidades de compreender a missão do grande Messias que haverá de vir, como bandeira divina a nos indicar os caminhos de salvação. Luzes riscavam o espaço por todos os ângulos. Cores davam a entender a riqueza do belo. Flores pairavam diante de todos como se fossem inteligências menores, a todos satisfazendo com perfumes inebriantes. E o ambiente da Babilônia voltou ao normal. Isaías irradiava uma luz intensa que achava apoio no coração. A sua aura cresceu sem que ele mesmo percebesse, dividindo-se em favor de toda a comunidade física e espiritual. Todos os companheiros que ali se reuniam estavam imantados de claridades celestiais, em alegria interior, dispostos a fazer mais, compreendendo que seria para todos eles uma bênção trabalhar para que o Cristo pudesse descer e pisar o solo do mundo. Eles iriam assistir o grande mestre da fraternidade cósmica que ensinaria às pessoas, através de um punhado de palavras, usando o mesmo vocabulário da Terra, as leis de Deus na mais profunda simplicidade. Seria o maior fenômeno espiritual, o encontro do céu com o mundo terreno, e a ponte para os dois se encontrarem era Jesus, o Filho de Deus, vivo